Hoje o tema é um tema que eu decidi, né, fazer esse tema e usar esse tema hoje aqui para compartilhar com vocês, porque justamente na semana passada eu estava sem voz, estava com uma infecção de garganta, necessitando tomar antibiótico, e aí fiquei sem voz, né? Na quinta-feira então não estive aqui com vocês, e dentro do processo terapêutico eu vivo, né, enquanto terapeuta, e também oriento aos terapeutas que eu estou formando a utilizar tudo. No consultório a gente utiliza tudo, o que o paciente está trazendo, o que está acontecendo, né? Porque tudo isso pode ser material verdadeiramente de transmissão, digamos assim, né? De um entendimento, de transmissão de uma emoção e até mesmo de um conteúdo não resolvido interno da pessoa, né? Então, quando eu fiquei, né, sem voz e com a garganta inflamada, infeccionada, enfim, falei, bom, acho que tem uma oportunidade aí, né? Olhei para mim e pensei que eu ainda não consegui expressar o que eu preciso falar, né? Que eu tô com a minha expressão travada e inflamada de alguma forma. E então, por isso, eu decidi fazer uma live hoje, falando sobre como a psicossomática ela pode ser sim um atalho dentro desse processo de identificação da causa raiz. E logo que eu falo em psicossomática, tem duas frases que me vêm muito à mente. Uma frase é: o que o cérebro não resolve, o corpo manifesta. E a segunda é: não são seus sintomas, são as suas emoções. Quando eu falo sobre isso, eu quero justamente trazer o conceito de psicossomática, que é quando o corpo ele começa a trazer uma linguagem, ele começa a trazer informações de emoções e de situações que estão mal resolvidas internamente dentro da pessoa. Pode ser desde a infância, pode ser desde a adolescência, ou podem ser situações cotidianas, né? Situações que aconteceram em pouco tempo. Indiferentemente disso, a emoção, ela está sempre se manifestando. E a forma com que, teoricamente, todos nós deveríamos nos expressar era através da voz, né? Assim como eu estou fazendo. A expressão verbal é uma das maneiras que a gente tem de expressar as nossas emoções, de falar sobre aquilo que está nos incomodando, sobre aquilo que foi bom ou aquilo que não foi bom. E o terapeuta, dentro do processo, dentro do setting terapêutico, né, dentro do processo de terapia, ele também pode contar com a informação verbal do paciente, né, com a linguagem verbal do paciente. Então, muitas vezes o paciente chega dizendo que tô com dor de cabeça, né, tô com a minha garganta inflamada, tô com dor de estômago. Então, assim, existe a comunicação verbal, porém, muitas vezes a comunicação verbal ela não é suficiente para expressar todo o processo emocional ou para liberar aquela densidade emocional. Aí é como se o corpo dissesse, né? Espera aí que eu vou mandar uma mensagem um pouquinho mais específica para essa pessoa que não está conseguindo olhar para as emoções dela. E aí vem uma sensação física e às vezes vem até uma doença física. Por quê? Quem já tem me acompanhado nas lives do Além do Sintoma, já me ouviu falando sobre uma mentalidade, né, ou uma crença talvez que se criou de separar o corpo da mente. Esse divórcio entre o corpo e a mente faz com que, se é um problema físico, eu olho para o físico. Se é um problema emocional ou mental, eu olho para a emoção. Porém, já foi trazido, já existem muitos estudos que falam e que comprovam que esse divórcio ele é irreal. Por quê? Porque a mente está o tempo todo interferindo no corpo e o corpo está
interferindo na mente. Vamos a um exemplo, né? Quando você vai falar em público, que é a primeira vez ou que você talvez está um pouco desconfortável com esse processo de falar em público, o que começa a acontecer? Começa a acontecer a taquicardia, às vezes começa a tremer as pernas, começa a tremer a mão, começa a tremer a voz. Porém, né? Vejam, é uma questão emocional, então, né? Mental, que está gerando consequências no físico. Então, isso nos mostra dessa conexão entre o corpo e a mente. Outro exemplo, né? Aquela pessoa que diz que quando vê a pessoa que está apaixonada, né? O amor da sua vida, sente borboletas no estômago. Fisicamente, ele está olhando, né? Ou ela está olhando, enfim, para a pessoa amada. E o corpo manifesta as borboletas no estômago. Outro exemplo de psicossomática, né? De manifestação mental no corpo. Pessoas que têm dor em membro fantasma, né? Então fizeram amputação de dedo, fizeram amputação de alguma parte do corpo e sentem que, mesmo não tendo dedo, sentem a dor nesse membro fantasma, digamos assim, né? Nesse membro que não existe mais. Por quê? Fisicamente não existe mais o dedo, mas a dor existe. Então, isso são manifestações e são comprovações de que não existem exatamente essa divisão entre a mente e o corpo. E aí é muito falado, né? Muitas e muitas pessoas são taxadas como loucas. Por que como loucas? Porque quando existe esse entendimento da separação entre o corpo e a mente, quando é uma doença física, as pessoas acreditam e as pessoas concordam. Quando é uma doença emocional, as pessoas começam a duvidar. Duvidar e até questionar, mas será que você não está fingindo? Será que você não está de alguma maneira inventando essa dor ou inventando essa doença? E muitos pacientes chegam em processo terapêutico com essa sensação. Acho que eu tô ficando louca porque eu tenho uma dor nas minhas pernas, que eu fiz todos os exames e eu não consigo entender e ninguém me diz qual que é o problema. E eu sinto dor. E as pessoas me dizem, mas você tem certeza que você está sentindo essa dor? Você isso não é coisa da tua cabeça, você não está inventando, pensa em outra coisa. Então o paciente ele chega, e isso é bem natural que os pacientes, quando não conseguem comprovar a nível de exames ou a nível de, seja lá exame de laboratório ou exame de imagem, né? Quando não consegue comprovação daquela dor de maneira física, é normal os pacientes ficarem irritados, é normal os pacientes ficarem desconcertados, né? Por quê? Porque vem essa sensação do quê? Tá, mas eu tô criando isso? Isso é uma doença ou uma dor psicossomática? Então isso está sendo criado pela minha mente? Sim, literalmente isso está sendo criado pela tua mente, porém, o criar pela sua mente é, na verdade, emoção, situações, né, cenas, momentos de desconforto emocional que estão guardados dentro do teu sistema. Não do sistema racional, porque o racional ele esquece, ele foge, ele anula, ele nega. Porém, o emocional ele fica todo registrado. E quando a mente não dá mais conta de lidar com tudo isso, o corpo começa a manifestar. Então, as doenças psicossomáticas, elas são, ou os sintomas, né, psicossomáticos, eles são uma manifestação física
de conteúdos emocionais mal resolvidos do teu paciente e do teu cliente. Então, quando terapeuta, né, quando o teu paciente chegar no consultório, seja ele físico ou virtual, te trazendo uma queixa, que seja ela física, constatada em exame ou não constatada em exame, é um caminho, é o primeiro passo para que você vá ajudar esse paciente a olhar para qual que é a emoção que o corpo dele está querendo dizer que está mal resolvida dentro dele, mas que ele não consegue te falar verbalmente, porque a fala ela está acontecendo no físico daquele paciente. Então, quando você entende isso, né, que as doenças elas não são mentira, elas não são falsas, e que sim, existe esse casamento entre o físico e o mental, você toma aquela queixa do paciente como uma verdade real e que você, terapeuta, tenha condição de dizer para o teu paciente, tudo bem, eu sei que talvez lá fora a medicina, os teus familiares, ou enfim, né, as pessoas de modo geral, elas não consigam entender ou até mesmo acreditar nessa dor que você está sentindo. Mas eu acolho a tua dor, eu acolho o teu sofrimento. Porém, precisamos olhar para a causa dessa dor, para a causa desse sintoma, para a causa dessa queixa. Caso contrário, você, terapeuta, vai atuar como a medicina, tratando apenas o sintoma e não olhando verdadeiramente para a causa raiz, para a emoção que está mal resolvida lá no passado ou na história dessa pessoa. Então, por que a psicossomática ela funciona como um atalho nesse processo de identificar a causa raiz emocional? Porque o corpo ele está expressando fisicamente aquilo que verbalmente o paciente não conseguiu explicar. Aquilo que verbalmente o paciente não conseguiu resolver e ele não conseguiu falar, né? Então a linguagem verbal dele falhou, a linguagem corporal dele falhou e aí começam a ter as manifestações físicas. Então toda doença psicossomática ela é na verdade uma oportunidade de olhar para conteúdos emocionais mal resolvidos internamente. E vai depender, o paciente vai chegar para você com vários níveis de intensidade desse sintoma ou já como uma doença. Então, por exemplo, se foi lá na infância, se ele viveu uma situação lá na infância que não foi resolvida, por exemplo, uma situação de medo, ele passou por uma situação de medo muito grande, se sentiu muito inseguro, se sentiu desprotegido. Muitas vezes ele vai chegar para você com dificuldade do quê? Com dificuldade de falar em público, vai chegar para você com dificuldade de confiar nas pessoas, vai chegar para você com ansiedade, vai chegar para você com síndrome do pânico. Por que vai chegar para você com esses sintomas? Porque existe um medo vivido por ele lá na infância e não resolvido. E conforme o tempo foi passando, ele foi vivenciando outras situações de medo. E ele também não foi elaborando, ele também não foi cuidando dessas emoções, não foi ressignificando essas emoções. E aí, quando é que nós, seres humanos, normalmente vamos olhar que existe algo errado, que eu preciso olhar para isso? Normalmente quando começa a acontecer sintomas ou então manifestações físicas. Então eu estou com taquicardia, eu estou me sentindo ansiosa, eu preciso de ajuda.
Eu tô com dificuldade de falar em público e eu tenho que dar uma palestra, ou eu tenho que apresentar um trabalho na escola ou um trabalho na faculdade. Olha, eu tenho um problema aqui, eu tenho que olhar para isso. Só que o olhar para isso, na maior parte das vezes, vai acontecer quando existe a manifestação física. E aí, normalmente, os pacientes vão para a medicina tradicional, que vai trazer uma medicação, que vai trazer um alívio. E existem alguns pacientes que já têm essa consciência, né, da psicossomática, que a mente, na verdade, que o corpo manifesta aquilo que a mente não resolveu, e vem para a terapia. Vem para tratar a causa, né? Vem para tratar a emoção que está gerando tudo isso. E é de suma importância que você, terapeuta, né, e que o próprio terapeuta, se você for buscar terapia, tenha esse olhar mais profundo da psicossomática, da causa raiz, né, do que está gerando aquele sintoma. Por quê? Quando a intensidade ainda é pequena, quando não é muito tempo que a pessoa está vivenciando aquele sintoma ou aquela sensação emocional mal resolvida, os exames, eles ainda não detectam a doença, né? Ou aquele mal que a pessoa vai realmente estar sentindo. Então, é o quê? É uma dor de cabeça. Eu tenho sentido muita dor de cabeça, né? Na terça-feira passada, a gente teve várias pessoas que me perguntaram, né? E quando o intestino fica preso, é um problema emocional? E quando eu tô sentindo um nó na minha garganta, é um processo emocional? Sim, é um processo emocional. E o que acontece? Quando o corpo está começando a manifestar, é uma sensação ainda, não é uma doença. Então, o intestino está preso. O intestino é o quê? Ele está representando naquele momento o apego, a dificuldade da pessoa soltar. Por quê? Muito provavelmente porque existem situações de medo, existem situações de insegurança, existem situações de falta vivenciadas por aquela pessoa, talvez na infância, talvez na adolescência, talvez na idade adulta. Como que o terapeuta sabe quando que começou? Quando que a pessoa começou a ter intestino preso. Entendendo quando começou o intestino preso, você consegue entender qual é a causa raiz, a base daquilo. E aí eu vi que teve pessoas na live que perguntaram, né? Como que eu sei quando que eu resolvi isso? Como que eu sei quando eu resolvi? É quando você tem a queixa física, você vai olhar para a emoção base, vai fazer o processo de ressignificação daquela emoção base e de reprogramação daquela emoção base, e aí o sintoma não aparece mais. No exemplo que eu estou usando aqui, o intestino começa a funcionar normalmente. Às vezes não no ritmo, né, perfeito, digamos assim, né, porque perfeição é individual para cada um tem o seu tempo, né, de movimento do intestino e tal, mas existe o que é saudável. Então, assim, a pessoa evacuava uma vez por semana, vai tratar em terapia, né, a emoção base, seja lá ela qual for, medo, insegurança, né, porque cada pessoa o terapeuta ele precisa conseguir olhar para a situação da pessoa e mergulhar e até encontrar a emoção ou a base, a cena base que está gerando aquele desconforto. E quando o paciente consegue olhar para a causa raiz, ressignificar aquela cena, aquela emoção ou aquele sentimento que ele teve naquela situação, naquela cena, e o terapeuta conduz o processo de reprogramação, automaticamente os sintomas eles começam existem pessoas que já
conseguem eliminar aquele sintoma, então o intestino já começa a funcionar tranquilamente, e existem outras pessoas que precisam, né, mergulhar às vezes um pouco mais profundo, fazer um processo um pouco mais profundo de investigação. Por quê? No processo terapêutico a gente sempre vai trabalhando com uma espiral que vai aprofundando. Então, o aprofundar é ir cada vez mais fundo nessas questões, porque às vezes você vai identificar com o teu paciente uma situação lá da infância, mas às vezes o paciente tem dificuldade de acessar informações lá da sua infância. Ele acessa informações da idade adulta, acessa informações da adolescência, e quando ele vai até a adolescência, você ressignifica e reprograma aquela emoção que ele trouxe naquele momento. Depois você vai aprofundando ainda mais com ele, vai buscando situações de infância, vai buscando situações de vida intrauterina, vai buscando situações às vezes de repetição de padrão familiar. Então, a psicossomática, né, o sintoma, a queixa trazida, ela é só a chamada de atenção, o grito de alerta. Porém, mergulhar e fazer esse olhar, de olhar para a raiz, é o que de verdade vai resolver o problema ou o bloqueio emocional daquele teu paciente ou da queixa que aquele paciente está trazendo. Porque se é há pouco tempo, é só uma somatização. Então, é uma dor de cabeça, é um intestino preso, é uma sensação de angústia, é um nó na garganta, porém não existe nada físico. Quando o paciente não olha, né? Quando a gente não vai olhando para essas manifestações, essas somatizações, o corpo ele começa a intensificar um pouco mais. Ele começa a trazer sintomas mais profundos, mais dolorosos, digamos assim. E aí vem o que se chama já de doenças psicossomáticas. O que são doenças psicossomáticas? É quando começam a existir a lesão no órgão. A gente diz então que o primeiro passo é a somatização e o segundo já é efetivamente uma lesão nos órgãos. E aí sim começam a ser detectados a níveis de exames clínicos, exames de imagem. Então começam a existir validações físicas para aqueles conteúdos emocionais mal resolvidos. Então existe, né, o câncer, o tumor, o processo mesmo, né, da depressão, da ansiedade, da síndrome do pânico. Então já existe um adoecimento que está sendo validado organicamente, fisicamente. E aí é normalmente onde as pessoas não questionam, né? Às vezes ainda depressão, ansiedade, as pessoas até questionam. Porém, quando é um câncer, quando é um tumor, ou até mesmo, né, quando é uma infecção urinária, quando é uma lesão de coluna, né, seja lá uma hérnia de disco, aí é palpável, né? O racional, ele consegue ver que está no físico. E aí, nesses momentos, verdadeiramente, a medicina tradicional é importante, porque aí vai ter, sim, necessidade de intervenção medicamentosa. Às vezes existe necessidade de intervenção cirúrgica, né? Em casos de câncer, de tumor, é necessário a intervenção cirúrgica para retirada. Existe a necessidade de intervenção física para uso de medicamento. Então, tudo isso, quando existe a doença física, é importante utilizar o entendimento das emoções e também a medicação ou a intervenção terapêutica, né, médica necessária.
A Daniele está dizendo aí que ela tem gastrite nervosa, né? No caso da gastrite, quando já existe, né, a doença gastrite, é importante utilizar medicamentos, é importante utilizar agentes externos que também vão ajudar a melhorar, porque o órgão já está lesionado, o órgão já está, de certa forma, danificado, né? Porém, o medicamento ou a cirurgia, ela vai resolver parcialmente aquela doença ou aquele sintoma trazido. Porque a emoção, ela não foi tratada quando eu uso medicamento ou quando eu faço cirurgia. E aí é o grande papel do terapeuta, né? De conseguir receber a informação da doença física que o paciente está manifestando naquele momento e buscar com o paciente ressignificar, identificar primeiro qual que é a emoção e segundo, ressignificar aquele problema que o paciente está trazendo. Então é uma prática minha e de todos os terapeutas que eu ensino, na primeira sessão de atendimento, perguntar quais são os sintomas que a pessoa está vivenciando e se ela tem alguma doença que ela precisa fazer controle medicamentoso. Porque isso já vai me dar um sinal, uma luz de quais são as emoções que já estão mal resolvidas dentro dela e que a gente precisa encontrar a raiz. Então já aconteceu de paciente chegar para mim, né, com uma munhequeira assim na mão, né, aquelas, não sei se chama munhequeira ou protetor de mão exatamente, chegou ali com a mão protegida, né, e aí eu perguntei, o que aconteceu com essa mão? Ah, olha, esse final de semana eu acabei sofrendo um acidente e acabei, né, virando a mão, abrindo a mão, enfim, né. Aí eu perguntei, ué, mas o que tá acontecendo na tua vida? O que você tá tendo dificuldade de pegar? Né? Que mão tem a ver com o quê? Com o que eu pego ou com o que eu solto? E aí quando eu perguntei isso, ela falou, nossa, não tinha pensado sobre isso. Eu tô tendo que tomar uma decisão, assim, eu sempre trabalhei com a minha família. E agora surgiu uma oportunidade diferente, uma oportunidade de eu ter um negócio próprio. Eu tô com bastante dificuldade de decidir isso, assim, se eu realmente fico com a minha família ou se não. Se eu realmente, né, abro mão, então, dessa oportunidade que surgiu externamente e não vou exatamente trabalhar para mim e fico no trabalho com a minha família. Então, assim, pode parecer bobo. A mão da paciente que estava ali, né, de alguma forma protegida. Se eu tenho esse olhar para a psicossomática, eu entendo que nada do que está acontecendo é pelo acaso. Tudo, o corpo, aquela mão daquela paciente estava me mostrando o quê? Que tinha algo que ela estava com dificuldade, ou de pegar ou de soltar. E aí a sessão terapêutica, ela foi toda voltada para aquilo que ela precisava decidir, para o apego ou para o soltar, né? O pegar essa nova oportunidade ou soltar. E a gastrite nervosa, né? A gastrite nervosa me diz de muitas coisas, de muitas emoções que não estão sendo colocadas para fora, que não estão digeridas internamente, né? Então, tem um ácido ali que está corroendo, mas eu não estou conseguindo manifestar verbalmente. A gastrite está muito vinculada à emoção de raiva, né? Então, eu não digiro isso, né? Eu não estou digerindo isso, então eu coloco numa gastrite, né? O nó na garganta. O nó na garganta é tudo aquilo que eu engulo, mas eu não consigo expressar, né?
E aí, quando eu não expresso por muito tempo, eu, de certa maneira, tenho que inflamar, né? Inflamar a garganta. A inflamação tem a ver com o quê? Com raiva reprimida. Então, justamente por esse motivo é que eu decidi trazer esse tema para vocês nessa semana, para que a gente possa também, enquanto paciente, olhar para esses nossos sintominhas físicos. Porque hoje é dor no ombro. Porque eu tô sentindo um desconforto, como se fosse uma angústia no meu peito. Eu tô com dor no meu estômago. Eu tô com dificuldade, tô com dor nas pernas, né? Então, assim, veja, tudo isso é manifestação daquilo que emocionalmente não está resolvido. Porém, se você não tiver alguém para te ajudar, um terapeuta para te ajudar, ou alguém para te ajudar a olhar para isso, você vai ter dificuldade de lidar sozinho. Se você não tiver um programa, né? Se não tiver uma habilidade aí de olhar profundamente para isso, de verdade você vai ter essas manifestações físicas cada vez mais presentes. E se você vai para um terapeuta que tem essa habilidade de resolver, né, de olhar para a raiz e te ajudar a resolver a emoção, saudavelmente você vai conseguir desde a raiz resolver. Para quê? Para não ter mais esse problema. Eu digo para vocês que eu tive gastrite nervosa na minha adolescência. Na minha adolescência eu tive gastrite nervosa, acho que eu tinha uns 15, 16 anos, eu tive gastrite nervosa. O médico naquela época fez uma endoscopia e identificou que era uma gastrite nervosa, me deu uma dieta, né, para eu cuidar dos alimentos ácidos, para não tomar café e várias coisas, né? Só que depois de um tempo, eu fui entender que, ok, o tratamento medicamentoso e a dieta, né, para fazer naquele momento, funcionou. Só que se eu não resolvesse o meu conteúdo emocional que estava ali, a gastrite ia voltar em outro momento. Porque eu só parei de ter gastrite quando eu olhei para aquele conteúdo emocional que estava mal resolvido. Então, se você me perguntasse qual que é o jeito errado de tratar um sintoma ou uma doença psicossomática, o jeito errado é ficar olhando só para o sintoma. É olhar para a dor de cabeça, é olhar para a gastrite, é olhar para o câncer, é olhar para o tumor, é olhar para o intestino preso, né? E não ir buscar aquela raiz, a emoção. Porque quando você olha para o sintoma, você fica na terapia band-aid, que eu falo. Terapeuta ou paciente ficam na terapia band-aid, que é aquela terapia que resolve o sintoma, mas não vai para o profundo. Então, o jeito errado é você simplesmente ficar olhando para aquilo que está aparecendo. Agora, o que é importante entender, né? E qual que é o jeito certo, então? É você entender que cada parte do corpo do teu paciente, ela está manifestando uma mensagem. E cada órgão tem uma função orgânica, mas também tem uma função emocional dentro do corpo daquele paciente. Então, por exemplo, os rins. Os rins, eles são órgãos que mostram e que falam muito sobre medo. O fígado é um órgão que fala sobre raiva, entende? Então, quando eu olho para a parte do corpo do paciente que está com algum sintoma ou que já está com uma doença, eu consigo olhar para a emoção que ele tem mal resolvida dentro dele. Porque a chave, e é isso que às vezes eu questiono dentro do processo, né, dentro dos terapeutas, dentro da terapia,
Terapeuta, ele não é o detentor do conhecimento. Terapeuta é, na verdade, o facilitador da comunicação que o próprio paciente não está conseguindo ouvir. Porque o terapeuta, ele precisa dar para o paciente o entendimento de que o problema e a solução estão dentro dele. E nós, enquanto terapeutas, somos facilitadores desse processo. Porque, vejam, o corpo dele, o corpo do paciente e o corpo humano, ele está o tempo inteiro manifestando aquilo que não está bem resolvido internamente dentro do paciente. Então, eu não preciso inventar roda. Eu, enquanto terapeuta, eu só preciso ajudar o paciente a olhar para aquilo que nesse momento está problema, ou está sintoma, ou está queixa, e entender qual é a chave que eu vou ajudar aquele paciente a virar, o conteúdo que eu vou ajudar aquele paciente a olhar emocionalmente para soltar. Porque se está travado, é porque existiu uma chave que não foi virada. Então a fechadura está ali, só precisa da chave. E às vezes o próprio paciente sozinho não consegue virar. Mas quando eu digo, né? O paciente teve... Acontece muito. Porque eu tive diarreia, tive vômito esse final de semana inteiro, Manoel. Não sei o que aconteceu. E aí eu pergunto, né? O paciente me falou da diarreia e do vômito. Diarreia e vômito são o quê? Eu coloco para fora, né? Coloco para fora vomitando, eu coloco para fora, então, através da diarreia. Aí eu pergunto para o paciente, o que você não tem conseguido dizer? O que você não conseguiu ainda liberar? Seja da tua infância, ou seja da tua adolescência, ou seja até mesmo de uma situação que você viveu há pouco tempo. Aí a pessoa para e olha, nossa, não tinha pensado sobre isso. Comecei a ter diarreia depois que o meu chefe falou uma coisa que eu não gostei e que eu achei injusta. Mas eu fiquei quieta, eu não questionei. Ou então, nossa, comecei a ter vômito e ter náusea depois que eu tive uma discussão no meu relacionamento, mas eu não consegui falar aquilo que eu estava querendo dizer. Eu simplesmente calei, eu simplesmente fiquei quieta. E vejam, essas manifestações o corpo está trazendo o tempo todo. E se o terapeuta e o paciente conseguirem ajudar, né, e ressignificar aquela emoção quando ela ainda é uma somatização, não vai precisar virar uma doença. Agora, quando o paciente não consegue dar conta da somatização, o corpo vai precisar transformar numa doença. E aí, quando ele transforma numa doença, além da terapia, precisa muitas vezes da medicação, que é o que a Daniele trouxe para nós do tratamento casado, né? Tanto o tratamento medicamentoso quanto o tratamento emocional ou terapêutico. Só o tratamento terapêutico pode resolver sem medicamento? Pode, mas precisa ver a intensidade daquilo que está sendo trazido pelo paciente, né? E a intensidade da lesão que aquele órgão sofreu ou que aquela pessoa, né, o sofrimento e a dor que aquela pessoa está vivendo, está sentindo naquele momento. Né? Então, o que é importante? É importante para o terapeuta observar qual que é o órgão que está lesionado, importante entender qual que é o lado, né? Se for um órgão que tenha que tenham dos dois lados, né? Pulmão direito e esquerdo, rim direito e esquerdo, braço direito e esquerdo, perna direita e esquerda, ovário direito e esquerdo, né? O homem, testículo direito e esquerdo. Então, órgãos que existem dois, né? Que existe tanto o direito quanto o esquerdo, precisa olhar
Qual que é o órgão que está lesionado? Se é o direito, se é o esquerdo, por quê? Porque fala do lado feminino e fala do lado masculino. Às vezes é a dificuldade de lidar com o feminino do outro ou o masculino do outro. E às vezes é a dificuldade de lidar com o seu próprio feminino ou com o seu próprio masculino. Então é importante ir observando, né? O terapeuta é importante ter esse conhecimento para ajudar a direcionar a melhor pergunta e também a melhor resposta. Automaticamente, quando eu entendo o lado direito ou o lado esquerdo, quando eu entendo qual que é o órgão que efetivamente está recebendo então essa informação, que está recebendo essa doença, eu consigo ajudar a pessoa a olhar com profundidade e ressignificar. Então, se está com problema no sangue, né? Tá com problema, seja lá com colesterol, tá com dificuldade então de cicatrização. O sangue me fala muito de alegria. O sangue, ele traz muito esse fluir da alegria dentro do sistema do paciente. Se o paciente está com alguma dificuldade no sangue, né? Ele está, na verdade, com dificuldade do quê? De sentir alegria. Então, eu posso olhar para todos os conteúdos de tristeza que o paciente já viveu ou está vivendo. E que está gerando esse sentimento do quê? De desconforto dentro dele. Acidentes. Acidentes, eles são manifestações de raiva. Então, se o paciente chegou para você e ele sofreu um pequeno acidente de trânsito, ou ele tá com o dedo cortado, ou ele tá com a mão machucada, né? Ou tá com alguma parte do corpo lesionado. É o quê? Eu posso olhar e ajudar o meu paciente a entender qual é a situação de raiva que não foi expressa. Qual a situação de raiva que não foi manifestada. Quando eu faço isso, eu consigo ajudar o meu paciente a resolver aquele problema ou aquele sintoma emocional. Então, a melhor maneira de conseguir resolver isso sempre é olhar para o lado que está sendo manifestado. Olha o sol aqui, né, gente? Olha o sol que está quase me cegando aqui, né? E quase que está dificultando aí até que vocês me percebam, né? Então, vou virar um pouquinho aqui para o lado para conseguir não ficar com o sol exatamente no rosto aqui. Então, precisa sim olhar para a emoção, né? A emoção, ela vai sempre me trazer a resposta mais profunda e mais adequada. Quanto mais eu consigo olhar além do sintoma e além da queixa, eu vou sempre poder ajudar ao paciente a perceber aquele conteúdo que está mal resolvido dentro dele. Porque o corpo, ele está só trazendo a mensagem, está só trazendo a metáfora daquilo que não está resolvido dentro de si. E quanto mais profundo o conteúdo mal resolvido, mais intenso é o processo que aquele paciente está vivendo. Então, é bem importante que a gente consiga fazer esse movimento de olhar com profundidade para as nossas questões emocionais. E quando eu olho para o lado direito e o lado esquerdo, para o órgão, para o tecido que está manifestando aquela questão, eu consigo ajudar o meu paciente a resolver desde a raiz. Tem vários e vários pacientes que vêm, né, às vezes em tratamento de câncer ou logo depois que trataram câncer, para tratar do quê? Tratar da mágoa, tratar da raiva que está mal resolvida ali dentro deles, né? E aí eu sempre vou precisar olhar para qual que é o órgão que manifestou aquele sintoma.
E muitas pessoas às vezes vêm, né, com aquela questão de, Emanuele, mas eu tenho já, eu tenho geneticamente isso mal resolvido dentro de mim. Porque minha mãe, porque meu pai, porque as minhas irmãs, porque a minha família é uma família que tem câncer. Porque a minha família é uma família que tem dificuldade tem diabetes, né? Tem colesterol alto, tem várias doenças, né? Que são assim ditas genéticas. E aí é importante entender que a doença só se manifesta quando existem fatores genéticos e ambientais. E qual que é o fator ambiental? O fator ambiental é a emoção mal resolvida. Então, se eu tenho emoção mal resolvida, né? Se eu tenho mágoa, se eu tenho uma raiva mal resolvida desde muito tempo, aí eu manifesto o tal do câncer, né? Doenças autoimunes como a diabetes, tem doenças também como a fibromialgia, né? Doenças que não são hereditárias, mas que são doenças autoimunes, né? Que o corpo mesmo começa a fazer esse movimento de rejeitar ou de manifestar algo dentro de si, né? Então, diabetes, a doença de Crohn, a própria fibromialgia, as outras doenças que são consideradas autoimunes, que agora não está me ocorrendo exatamente, elas são doenças todas que a manifestação inicial é culpa. Então, se não existe sentimento de culpa envolvido, não vai manifestar a doença. Por quê? Porque a doença e o sintoma é sempre uma manifestação, uma mensagem que o corpo está trazendo. Então, se você tem sintomas emocionais mal resolvidos, né, que você está trazendo já só como ainda uma somatização, vai olhar para a emoção base. Se você olhar para a emoção base, você vai conseguir resolver. Agora, se você não conseguir olhar para a emoção base, você vai estar sempre manifestando o mesmo problema, o mesmo desafio, o mesmo, enfim, né, a mesma queixa. Se você olhar para a emoção base, você vai ter condição de ressignificar, você vai ter condição de reprogramar. Isso, olha aí, ó, a Maria Helena está me trazendo aí, né? O próprio lúpus. Lúpus é uma doença autoimune, né? Tem aquela outra doença que eu não estou conseguindo me lembrar agora, que ela vai enrijecendo os órgãos, que eu também não tô conseguindo lembrar. Então, elas são doenças, né, que são autoimunes. O próprio corpo começa a chamar mais atenção. Tem uma doença no olho também, né, que é uma doença autoimune, que o próprio não tô lembrando agora do eu já atendi pacientes com uns alguma coisa que eu não tô recordando agora nesse momento, né? Todas essas doenças autoimunes, elas realmente trazem ceratocone, Márcio, exatamente, ceratocone. Já atendi vários pacientes com ceratocone, que a gente conseguiu ressignificar, né? Conseguiu parar o ceratocone, inclusive voltar o processo do ceratocone através do entendimento do quê? Das culpas, né? De tudo aquilo que eu enxerguei que eu não queria ter enxergado, ou que eu enxerguei e queria talvez ter lidado diferente, ter movimentado diferente. Esclerose múltipla,
Isso mesmo. Então, doenças autoimunes, né? Lúpus, diabetes, ceratocone, esclerose múltiplas, todas são manifestações de culpa, de punição. E aí, quando eu olho, né? O ceratocone tem a ver com os olhos. São situações em que a pessoa viu e não queria ver, ou ela não está conseguindo ver. Está se culpando por não ver ou se culpando porque viu. E quando viu, precisa olhar de maneira mais profunda, né? Precisa liberar o sentimento de culpa. Quando é um processo de esclerose múltipla, né? Então eu estou enrijecendo, meu corpo está ficando travado, que eu estou com dificuldade de fluir, de ser leve, de ter jogo de cintura, onde é que eu estou resistindo, né? Ou falando de maneira mais popular, onde é que eu estou sendo teimosa, onde é que eu estou teimando, né? Resistindo. Então, sempre que eu faço esse movimento, eu estou fazendo o quê? Movimento de não soltar, que às vezes existe essa necessidade de vir a esclerose múltipla para me mostrar, olha, Manoel, olha mais profundo para isso, né? E esse olha mais profundo para isso é justamente esse movimento. Então, quando você é terapeuta e você consegue olhar de maneira mais profunda para todos aqueles sintomas que o teu paciente está trazendo, você consegue ajudar ele a se liberar, né? Você dá para ele um entendimento de que, olha, existe a chave emocional que você pode virar. E a chave emocional para virar é justamente qual? É a de identificar qual que é a emoção que está mal resolvida e que está trazendo aquele sintoma, que está trazendo aquele adoecimento. Aí, ressignificando e reprogramando, a resolução acontece. Então, a resolução acontece verdadeiramente e profundamente. E por isso é que eu sempre venho, né, falando para vocês da necessidade de olhar com profundidade, de olhar para a causa emocional raiz. Logo após encerrar essa live, eu vou deixar essa live salva. Então, se você quiser compartilhar com pessoas que têm, né, esse olhar às vezes só racional, ou essas pessoas que às vezes, porque eu tô ficando louca, né, porque eu não tô mais conseguindo entender qual que é o problema, qual que é o sintoma que tá mal resolvido dentro de mim. Então, essa live vai ficar realmente compartilhada para que vocês possam compartilhar com outras pessoas, para que vocês possam assistir de novo, se for necessário. E na sequência, eu vou fazer um stories falando um pouquinho sobre a doença psicossomática, né? Falando um pouquinho sobre psicossomática. E eu gostaria que vocês compartilhassem, vou abrir uma caixinha de perguntas, gostaria que vocês compartilhassem conosco, né? Comigo e com a minha equipe, né? Quais que são as queixas que vocês gostariam que eu falasse aqui, além do sintoma? Né? Então, a gente já falou superficialmente, né? Talvez sobre o intestino, falamos sobre gastrite, falamos sobre ansiedade, falamos sobre processo de depressão que está vinculado à tristeza, né? Então, assim, quais que são os temas que vocês gostariam que eu trouxesse nas quintas-feiras, além do sintoma? Porque quando eu falo sobre, além do sintoma, né, sobre a causa emocional raiz, eu consigo ajudar o paciente a pelo menos identificar a causa emocional raiz. Depois ele precisa fazer o processo de reprogramação e de ressignificação. E na quinta-feira, então, eu vou trazer o primeiro tema ou a primeira sugestão, né, aí de vocês da caixinha de perguntas lá, que foi mais votado. Então, na quinta-feira a gente fala sobre a primeira queixa ou primeira doença que foi mais votada. E nas terças-feiras eu sempre atendo alguém para resolvermos a queixa emocional, resolvermos a doença
identificar a causa raiz, fazer o processo de ressignificação e de reprogramação, que é o processo do método Ressignifique, né? A forma com que o método Ressignifique trabalha, com que eu, enquanto terapeuta, trabalho, e também que o pessoal da mentoria, né? Estou ensinando o pessoal da formação no método Ressignifique e o método também Ressignifique utilizado na mentoria, de justamente fazer esse movimento de treinar terapeutas para identificar a causa raiz, ressignificar e reprogramar. Por hoje isso, né? Por essa live isso, né? Espero que esse olhar mais profundo da psicossomática, né? Que eu possa ter trazido essa consciência aí para você terapeuta, para você também pessoa que vai buscar terapia ou que vai buscar ajuda, né? Que não fique só no medicamento. Ah, é gastrite, beleza, é gastrite, mas qual que é a emoção que tá levando a esse sentimento de gastrite? Que não começa como gastrite, começa como uma queimação no estômago, como uma sensação de indigestão. Depois é que vai manifestar no órgão como uma gastrite verdadeiramente. Né? Então, quais são os sintomas, quais são as queixas que vocês gostariam que eu falasse com vocês aqui na próxima semana, na próxima quinta-feira e nas próximas quinta-feiras, né? Que eu trouxesse esse olhar além do sintoma. Aqui também, gratidão mesmo por estarem aqui, por fazerem parte da minha vida. Terça-feira nos encontramos com algo ou alguma aceptação que o universo nos coloque aqui como oportunidade. E quinta-feira vou trazer para vocês um tema que vocês gostariam, então um tema mais votado, ele vai ser o tema que a gente vai estar conversando aqui na quinta-feira. E as próximas quintas, o segundo tema, o terceiro tema, o quarto tema mais votado. Bom dia, Liliane, que bom te ver aqui, Liliane terapeuta, né? Então, beijo no coração, boa quinta-feira para vocês. Nos encontramos terça-feira, encontrando no projeto Cadê a Raiz, ajudando alguém da audiência a encontrar a causa raiz, ressignificar e reprogramar. E eu conto com vocês na próxima, no Stories, então, me trazendo esses temas também para resolver, né? Para ajudar a resolver e entender além do sintoma, entender a raiz daquilo que não está bem resolvido dentro de você e dentro do teu paciente também. Beijo no coração, boa quinta!